Bom dia, estamos de volta, com as nossas reflexões. Estava um pouco ausente por motivos de força maior, mas cá estamos até o dia que Deus permitir. Hoje nós damos início a uma caminhada nova na carta de Paulo a Tito, um jovem pastor que foi enviado para Creta com uma missão de ensinar aquela igreja, primeiro a escolher presbíteros, diáconos, enfim, obreiros para aquela igreja. E ele, como um jovem pastor, estava sendo instruído por Paulo de que maneira escolher aqueles obreiros. Também estava sendo ensinado por Paulo a identificar falsos mestres e como extirpar esses falsos ensinos da igreja, como tirar, como expulsar esses falsos ensinadores da igreja, porque eles não são bem-vindos no nosso meio. Com certeza os falsos mestres não devem ser bem-vindos aos púlpitos da igreja. Então Paulo estava ensinando a Tito dessa maneira, o que fazer. Nesse primeiro capítulo trata disso. Então aqui é uma breve introdução e nós vamos estar lendo agora o primeiro capítulo de Tito. Aqui uma breve saudação do apóstolo Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Salvador. Ora, veja o versículo 4. A Tito, verdadeiro filho. Para Paulo, Tito era um filho na fé. E para Tito, Paulo era como um pai. E aí ele diz assim, e eles viviam a mesma fé, a fé comum da paz e paz, graça e paz da parte de Deus e Salvador. Outra coisa aqui que me chama a atenção é que fala qual era a missão do apóstolo Paulo. Aqui em cima, quando ele diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Veja bem, se Tito era filho de Paulo na fé, então a mesma missão que Paulo tinha, Tito também tinha, que era promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então Tito ali não estava para brincadeira naquela igreja. Tito estava para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, os salvos, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito, uma carta pastoral. Então Tito era um jovem pastor que estava ali para trabalhar, para ensinar. Então Tito estava a serviço. Ele estava lá para promover a fé que é dos eleitos de Deus e também para o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Eu ficava curiosa, por que aqui fala esse texto, de Deus que não pode mentir? Porque Creta significa, era onde Tito estava, na ilha de Creta, local muito grande e que tinha várias igrejas, não só uma. Fala assim, do Deus que não pode mentir, porque Creta, as pessoas de Creta eram conhecidas como mentirosas. Então Creta carregava uma má fama de pessoas mentirosas. E então quem era chamado de cretense
era chamado de mentiroso. E aí ele fala em contraste aqui, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus não é como os cretenses. Deus não pode mentir. Então, Deus está em contraste com os cretenses. Deus não pode mentir. Olha que coisa maravilhosa. Aí ele diz, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Aleluia. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então, a mesma fé de Paulo era de Tito, e a de Tito era de Paulo. Por isso que Paulo está se apresentando dessa forma, porque do jeito que Paulo pregava, a mesma fé, a fé comum, Tito também deveria fazer da mesma maneira. 5 diz assim, por esta causa, que causa? Para promover a fé do que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E qual outra causa? Eleger obreiros para a casa de Deus, presbíteros. Por esta causa te deixei em Creta. Tem mais uma coisa aqui, ó. Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem subordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Olha aqui uma palavra maravilhosa. Apegado à palavra, aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja ser obreiro, aquele que almeja ser presbítero, aquele que almeja algo na casa de Deus, tem que ser apegado à palavra. Fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Essa pessoa tem que ser reta e fiel e amar a palavra de Deus. Agora, outro objetivo. O outro objetivo é combater as falsas doutrinas, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não se deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, olha aqui, feras terríveis, ventres preguiçosos, viu? Tá aqui a tradução de cretenses. Tal testemunho é exato, portanto repreende severamente para que sejam sadios na fé. Não tenha medo de repreender, ele disse, não tenha medo de repreender os tais. Não tenha medo de repreender aquele falso profeta, para que ele seja sadio na fé, para que ele venha a ser salvo. Irmãos, da mesma maneira, nós não temos medo de repreender aquele que anda errado, aquele que fala falsas palavras, falsos testemunhos, aqueles que pregam a palavra de forma errônea. Repreende sim, ensine-o a fazer o que é certo. Se você é obreiro, se você não é, ensine-o, exorte-o, faça com que ele faça o que é certo. Amém? Olha aqui no 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprováveis.
Isso se trata das pessoas, irmãos, desculpem, que praticam as coisas erradas, mas eles já tomaram como certas, que a sua mente já estão cauterizadas e para eles tanto faz. Estão fazendo o que é errado, achando que é certo. E é por isso, irmãos, que aqui diz que o bom dispenseiro de Deus aqui tem que ser apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aí ele disse o porquê: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores. Nós precisamos ser apegados à palavra, porque se existia no tempo do jovem pastor Tito esses falsos ensinadores, tanto mais agora, para nós ensinarmos aos que estão entrando, jovens e aqueles que já estavam antes, e não permitir que falsos ensinadores subam aos púlpitos para ensinar aquilo que não se deve. Pedir discernimento a Deus, para que não nos iludamos com pessoas que trazem discursos inflamados, mas o seu conteúdo não passa de falsos ensinos. Sejamos sóbrios, sejamos vigilantes. Amém? Que Deus nos traga um dia maravilhoso na sua presença. Quero deixar hoje essa maravilhosa reflexão em que eu aprendi bastante. O jovem Tito, Paulo e seu filho na fé me ensinaram bastante essa manhã. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.